Olá pessoal, paz do Senhor, bom dia. Essa palavra hoje está em Filipenses, capítulo 3, a partir do 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para conhecer e o poder, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Até o verso 14. Paulo aqui ele tá falando de si mesmo, né? E dando um testemunho das suas qualidades, né? enquanto fariseu, enquanto observador da lei e cumpridor da lei também. Então ele vem falando do seu compromisso com as tradições do seu povo, com o zelo que ele tinha com essas tradições. Ele está passando um trem. 3. Ele tinha um zelo com essas coisas todas que ele vivia no judaísmo, né? Ele tinha isso por precioso, né? A ponto de se tornar perseguidor da igreja por causa desse zelo todo que ele tinha. Ele achava que perseguir a igreja, uma fé que estava surgindo no Filho de Deus, seria defender a sua fé, seria defender as tradições. Então ele perseguia a igreja e achava que estava... E fazia isso por zelo, né? Como ele mesmo diz. Porém, um tempo novo chegou na vida de Paulo, né? E ao se deparar com esse tempo novo, Paulo ele se entregou e viveu o tempo novo. Essa porta nova que abriu para Paulo de um tempo novo na vida dele, ele se entregou e viveu esse tempo, né? É o famoso caminho para Damasco, que ele... Por esse zelo todo ele perseguia a igreja, então ele conseguiu cartas de autorização para ir passar o cerol, né, nos cristãos todos que estavam surgindo na época dele, e surgindo e congregando, né, em algumas casas. Então ele pegou cartas de autorização para ir acabar com essas heresias, né? E ele estava indo para Damasco para fazer isso, e tem um encontro com o Cristo Todo-Poderoso, o Cristo que ele perseguia. E é o famoso encontro onde ele cai no caminho e vê a luz do Senhor, vê a glória do Senhor, fica cego e é levado lá para a casa do irmão. E depois vem outro irmão e cura ele da cegueira e tal. Aí ele foi apresentado a um caminho novo, e a partir daí ele entrou nesse caminho novo e começou a viver esse caminho novo, né? E assim eu quero profetizar para você e para mim também, né? Vou até ler o que Deus falou comigo, né? As portas de um novo tempo estão se abrindo, não deixa de entrar, diz o Senhor, para você, para mim, para todos
Um tempo novo está chegando, as portas estão se abrindo para um tempo novo. Não deixa de entrar por essas portas, não deixa de viver esse tempo novo que o Senhor está colocando diante de nós. Mas aí você pode me perguntar, mas quem vai deixar de entrar na porta de um tempo novo que Deus está fazendo, André? É exatamente esse o ponto, né? É exatamente essa a nossa conversa hoje. O que nos impediria de viver o novo do Senhor? O que pode te atrapalhar a viver o novo do Senhor, ou me atrapalhar a viver o novo do Senhor? Né? Eu vejo as portas se abrindo. Eu vejo as portas se abrindo para um novo tempo que se aproxima. Porém, o que pode impedir a gente de atravessar essa porta para esse novo tempo é exatamente o tempo presente. As coisas que temos no tempo presente podem impedir que a gente prossiga para o futuro. Siga adiante para o futuro, né? Você pode deixar de viver o novo por não querer que nada mude. Deu para entender o que eu estou tentando te dizer? Se você está apegado à sua situação hoje, é muito boa, é ótimo, maravilhosa, pô, show de bola. Só que se você se prender a isso, você não vai viver o novo, porque às vezes essas coisas podem não estar participando desse novo que Deus está colocando para você. Então, a minha mensagem aqui é que você tenha tempo de começar a se desprender dessas coisas, não se desfazer. Não estou falando para você sair vendendo tudo, não é nada disso. Estou falando para você não se apegar a elas, porque talvez essas coisas não façam parte do tempo novo. Como Paulo, né? Como Paulo, quando Paulo diz lá, nós confiamos em Cristo, né? No 3, a gente nem leu o 3, mas no 3 ele fala assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na carne. Ou seja, assim como Paulo, a gente precisa confiar em Cristo e não nas coisas que Cristo nos deu. São coisas completamente diferentes. O apóstolo, ele poderia confiar em si mesmo, como ele colocou o currículo dele aqui na carta aos Filipenses. Ele poderia confiar em si mesmo, né? Só que quando o novo se abriu para ele abriu mão dessas coisas, né? Ele era circuncidado, ele era herdeiro de Israel, herdeiro de Benjamim, hebreu de hebreus, como ele colocou lá. Era fariseu, zeloso, justo segundo a lei, era irrepreensível. Caramba, não tinha nada errado com ele, não era pecado, nada, ele fazia coisas pecaminosas, ele guardava a lei. A pior coisa que ele fez foi perseguir a igreja, mas fez achando que estava fazendo uma coisa mais certa do mundo, por zelo. Ele até diz lá, por zelo eu era perseguidor da igreja, por zelar tanto pelo judaísmo. Então, o que eu estou tentando te mostrar é que as qualidades de Paulo poderiam fazer ele não viver ou não passar pela porta que Deus abriu para ele naquele caminho de Damasco. Quando Cristo se apresenta para Paulo naquele caminho e revela toda a sua glória e revela quem é, né? Quem é que Paulo estava perseguindo de verdade. Paulo, ele tinha tantas qualidades que, se ele se apega a essas qualidades, ele poderia não atravessar essa porta, poderia não viver todo o restante da vida como ele viveu, né? Ele poderia ter uma resistência em deixar as boas coisas, né? Essas coisas boas que ele tinha para trás, e isso poderia deixar Paulo de fora do novo que Deus estava apresentando para ele. Então, assim te diz o Senhor, cara, esteja disposto a abrir mão e deixar para trás de tudo que eu já te dei e seguir adiante para o que eu vou te mostrar, diz o Senhor para você e diz o Senhor para mim também. Não se prenda às coisas que Deus já te deu. Não são coisas erradas, não é pecado. Eu não preciso falar de pecado para você, sabe? O erro a gente precisa abandonar. Não preciso falar isso para você. Se você está zoando o plantão aí na sua vida cristã, cara, para de zoar o plantão e vai se consertar.
pede perdão, muda e vai se ajeitar. Estou falando de coisas boas, qualidades, estou falando de bênção mesmo. Não se prenda a essas bênçãos, porque isso pode te atrapalhar a viver o novo de Deus, se essas coisas não fizerem parte dela. Quando Paulo fala aqui, no 13 e no 14, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele não está falando de pecado, ele está falando das qualidades que ele listou. É o mesmo raciocínio, ele está na mesma conversa aqui. Ele vem falando, era circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele está falando que ele deixou todas essas carteiradas, né? Esse currículo todo, ele deixou isso para trás. Não que ele passou a ser o irresponsável, o pecador, não é isso. Eu estou falando que ele não se prendeu a essas coisas. É disso que ele está falando. Todos esses títulos que colocavam ele como o cara que poderia se gloriar na carne, ele largou, abandonou para poder confiar em Cristo, para poder entrar no tempo novo que Deus abriu para ele. É isso que eu estou tentando te dizer. Falando das coisas boas mesmo, coisas que não são pecado, mas que podem sim tirar o seu foco, sabe, de onde deve estar a sua confiança. A sua confiança tem que estar em Cristo e não naquilo que Ele te deu, sabe? Não é na bênção que Deus te deu que você vai confiar. Você vai confiar no Deus que te deu a bênção. Se a bênção for embora, se a bênção chegar ao tempo de você ter que largar a bênção, você não pode ficar com medo de largar aquilo que Deus te deu, achando que vai faltar. Porque o mesmo Deus que te deu é o Deus que está falando para você não se apegar a isso. Porque Ele vai te dar outras coisas, Ele vai te suprir, Ele vai guardar a sua vida, continuar guardando a sua vida, né? A nossa palavra hoje é essa, pessoal. Um novo tempo de Deus está chegando. Creia nisso. Um novo tempo de Deus está chegando. As portas estão se abrindo. E a minha palavra para você é: esteja pronto. Esteja pronto para seguir adiante. Esteja pronto e desapegado das coisas do seu presente, para que você consiga entrar no futuro. Para que você consiga viver o futuro. Esteja preparado. Se prepare. Ore, avalie sua vida, porque as portas vão se abrir. E se você não conseguir se desapegar ou largar aquilo que você precisa deixar para trás, você não vai viver esse novo tempo. Amém? Deus te abençoe, querido. Se você achou esse vídeo uma bênção, compartilhe com seus amigos, tudo que você já sabe que precisa fazer. Curte o vídeo, descurte o vídeo, sinaliza aí pra gente o que você está achando das palavras. Comenta aí se a gente precisa melhorar alguma coisa. Enfim, Deus abençoe. Tchau.